Atos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa a adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito da oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo, imaginando que estava vendo coisas, e perguntou: O que queres? O anjo disse: Suas orações e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope para buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança. Contou o que havia acontecido e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Sentindo fome, começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, caiu em êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido com um lençol imenso amarrado por cordas nas 4 pontas desceu até o chão. Nele estava toda espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então, ele ouviu uma voz: Vá em frente, Pedro. Mate e coma. Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi, nem provei comida que não fosse preparada segundo os preceitos judaicos. A voz insistiu: Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado da visão quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa onde ele estava. Chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um Simão chamado Pedro, hospedado ali. Pedro, concentrado em seus pensamentos, não os ouviu, mas o Espírito lhe disse: Há 3 homens batendo à porta, procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas. Fui eu que os enviei. Pedro obedeceu e disse aos homens: Sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: O capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer judeu desta parte do país, recebeu de um anjo a ordem de mandar buscá-lo, para que ele ouça o que o Senhor tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé, saudou-o e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou Pedro a todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: Estou fazendo algo totalmente fora dos padrões, porque os judeus não visitam pessoas de outros povos, nem se associam com elas. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo fui enviado, eu vim sem fazer perguntas. Mas agora gostaria de saber por que vocês me procuraram. Cornélio explicou: Há 4 dias, mais ou menos a esta hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa, orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus.
Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz. Mandei chamá-lo. E agradeço sua atenção em ter vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor pôs em seu coração para nos falar. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem. Se têm sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galileia, quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo. Ele percorreu a nação, ajudando o povo e curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, pregando-o numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que viam. Não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre não-judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Podemos negar o batismo com água a esta gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo como nós. Não havendo oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro foi convidado a ficar com eles alguns dias. Atos, capítulo 11. A notícia espalhou-se rapidamente. E não demorou muito para que os líderes e os cristãos de Jerusalém soubessem do ocorrido. Eles foram informados de que alguns estrangeiros não-judeus agora eram parte da comunidade. Quando Pedro voltou para Jerusalém, alguns de seus antigos companheiros, preocupados com a questão da circuncisão, vieram censurá-lo. O que você pensa que está fazendo, envolvendo-se com essa gente, comendo o que é proibido e arruinando nossa reputação? Começando do princípio, Pedro contou toda a história. Eu estava na cidade de Jope orando. Entrei em êxtase espiritual e tive uma visão. Um lençol imenso, sustentado por cordas nas 4 pontas, desceu do céu e parou no chão, bem na minha frente. No lençol estavam animais do campo e selvagens, répteis e aves, todo tipo de bicho. Fascinado, fiquei pensando naquilo. Então, ouvi uma voz. Vá em frente, Pedro. Mate e coma. Respondi, de jeito nenhum, Senhor. Nunca comi nada que não fosse preparado segundo os preceitos judaicos. Mas a voz falou de novo. Se Deus diz que está tudo bem, está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois, o lençol foi puxado de volta para o céu. Foi aí que 3 homens de Cesareia apareceram na casa em que eu estava hospedado. O Espírito ordenou que eu fosse com eles, sem fazer perguntas.
Eu os acompanhei com 6 amigos até a casa do homem que havia mandado me chamar. Ele contou que tinha visto um anjo em sua casa, tão real quanto uma pessoa. O anjo lhe ordenara: mande buscar Simão em Jope, aquele que é chamado de Pedro. O que ele vai dizer salvará a sua vida. Na verdade, sua e de todos os seus. Então comecei a falar. Eu tinha apenas começado a falar quando o Espírito Santo desceu sobre eles, exatamente como aconteceu conosco no princípio. Naquele momento, lembrei-me das palavras de Jesus. João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então pergunto a vocês, se Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, como eu poderia me opor a Deus? Ao ouvir o relato, eles ficaram quietos e, em seguida, começaram a louvar a Deus. Então, aconteceu! Deus se manifestou a outras nações, abrindo para elas o caminho da vida. Os que haviam sido dispersos pela perseguição iniciada com a morte de Estevão foram parar na Fenícia, em Chipre e em Antioquia, mas ainda falavam e se relacionavam apenas com outros judeus. Então alguns homens de Chipre e Cirene foram a Antioquia e começaram a pregar a mensagem aos gregos. Deus gostou do que fizeram e mostrou sua plena aprovação. Muitos gregos creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém tomou conhecimento disso, enviou Barnabé a Antioquia para analisar a situação. Tão logo chegou, ele viu que Deus estava por trás de tudo. Por esse motivo, se lançou à obra com eles, ajudando-os a permanecer firmes na fé para o resto da vida. Ele era um homem bom, cheio de entusiasmo, que confiava no agir do Espírito Santo. A comunidade cresceu e se fortaleceu no Senhor. Algum tempo depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. Ele o encontrou e o trouxe para Antioquia. Passaram um ano inteiro ali, dirigindo as reuniões da igreja e ensinando o povo. E foi em Antioquia que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Por essa mesma época, alguns profetas chegaram a Antioquia. Vinham de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se um dia e, impelido pelo Espírito, anunciou que uma fome severa estava para devastar o país, que de fato aconteceu no reinado de Cláudio. Então, os discípulos decidiram enviar cada um o que pudesse para ajudar os cristãos da Judéia. Coube a Barnabé e Saulo a tarefa de entregar a oferta aos líderes em Jerusalém.